Bom dia, senhor. Bom dia, pessoal. Bom dia, Brasil. Boa noite, Japão. E aí, tudo bem com vocês? Bem, Então tá bom. Cansado aí? Parece que bem o tempo tá frio. virando, né? Bem frio. É, né? Parece que o tempo tá virando pra chuva ou é impressão minha? Não, não, é impressão sua aqui em casa também. Ah, não é impressão minha ou não é impressão minha? Não, é impressão sua. Ah, é impressão. Aí não tá virando pra chuva, então? Não, tá dando um solzinho, mas não vou abrir a janela, não. Ah, entendi. Nossa, aqui. Peraí, deixa eu ver lá na janela. Peraí. Vai lá, senhor. Vai lá. Ô, Jundiaí tá pra chuva, hein, meu irmão? Daqui a pouco chega aí, não. Chega aí em Itupeva aí, hein? Você mora em Itupeva? Não, Você mora em Jundiaí? aham. Ah, então pode olhar na sua janela depois que você vai ver. O tempo tá virando. É um solzinho que tá enganando a gente. É sol de chuva, né, senhor? Famoso sol de chuva. É, então. É Jaque. Cadê a Catarina? Não entrou? Aí, só falar dela. Eita. Oi, Ah, Catarina! você tá atrasada para a sala de aula. Oi, Catarina! Oi, Casada Sar, de aula, né? tudo bom? Tudo bem, e você? Ai. Então tá bom. Ô, pessoal, vocês viram lá que eu coloquei um conteúdo extra para essa semana? Porque não tem. O assunto que tem é mais uma vez texto expositivo. E acho que vocês já estão cansados de texto expositivo. E tem outra. É um trabalho em grupo que era para vocês fazerem. Aí o que eu fiz? Eu coloquei ali um editorial que vai me ajudar em redação e um artigo de opinião. Tudo bem? Se vocês entenderam, dê um joinha. Se vocês concordam. Beleza. Aí, João. Beleza. Então, eu vou começar a aula de hoje mostrando para vocês algumas capas de jornal do dia depois que o Brasil perdeu a Copa, a, a semifinal da Copa de 2014 para a Alemanha. Vocês lembram dessa data ou não? Que o Brasil perdeu de 7-1? 6 de julho, eu acho. É. Não, sim, mas vocês lembram onde vocês estavam? Onde vocês assistiram o jogo? Casa da minha avó. Assisti em casa. E Foi o aí? único futebol que eu assisti. Toda hora era gol da Alemanha, né? Exato. E vocês ficaram bravos ou não? O Carlos não tem cara de quem gosta de futebol, não. Você gosta muito de futebol, Carlos? Detesto. Eu assisti por causa de. Porque é a Copa, né? Não, Não? esqueci Por a palavra. Vingança. vingança? Como assim? Seria tipo de vingança de outra pessoa. Ah, entendi. E então o culpado foi você, né, Akira? Ah, nunca assiste. Quando vai assistir, toma logo Exato. 7-1. Ah, Exato. então tá bom. Todo mundo lembra, então, onde estava na Copa de 2014, quando o Brasil tomou aquele. Uhum. Pode falar. Eu tava na casa da minha avó. E aí todo mundo lá ficou louco da vida? Aham. Meu pai Ah, ficou bravo. entendi. Então eu separei algumas capas de jornais aqui sobre o dia, né? O dia depois. Porque o editorial de um jornal, ele fala sobre algum assunto ou polêmico, na maioria das vezes um assunto polêmico, colocando a posição do próprio jornal, certo? Então, o editor do jornal, o chefe do jornal, se posiciona sobre algum assunto polêmico. E é óbvio que esse 7-1 marcou, né, a
população brasileira, porque, segundo dizem, o Brasil é o país do futebol, né? E quando o Brasil perde, toma aquela lavada de 7-1, vem uma pancada de crítica para tudo quanto é lado. E aí eu separei algumas capas de jornais e algumas delas, inclusive, tem o... Nossa, tô com o nariz coçando, viu, gente? É rinite. E algumas delas tem o editorial, tá bom? Aí nós vamos dar uma olhada aí. São 50 capas de jornal, de jornais depois do 7-1, tá? Um dia depois do 7-1. Aí eu vou passando depois, a que eu quiser ler, eu paro, tá? Então vamos lá. Vocês estão conseguindo já ver aí as capas? Já. Ah, então tá bom. Ó. Então a primeira capa dizia assim, ó, não vai ter capa. Hoje não dá para fazer graça, a gente ficou com vergonha. Amanhã nós voltamos. 50 capas de jornais. Olha lá. O jornal Meia Hora não vai ter capa, não dá para fazer graça, a gente foi envergonhado. Diário do Nordeste. 7-1, humilhação, né? Foi duro. O placar diz mais do que qualquer texto. Em 29 minutos, a Alemanha sacramentou o fim do sonho do Hexa em casa. 5 gols. Parecia muito ruim, mas ao fim o jogo piorou. Em letras garrafais estava escrita a maior humilhação do Brasil em mais de 100 anos de futebol. Se gostaríamos de apagar uma imagem deixada pela derrota em casa, 64 anos conseguimos. Depois de 2014 vai ser difícil lembrar de 1950 como desastre, lembrando que o jornal lembra de 1950, que foi quando o Brasil também perdeu a Copa aqui, né? Aqui no Brasil mesmo, mas foi 2-1 para o Uruguai, não foi uma derrota tão ativante, né? Foi uma derrota normal. Olha lá, parabéns aos vice-campeões de 1950, que sempre foram acusados de dar maior vexame do futebol brasileiro. Ontem conhecemos o que é vexame. Barbosa descansa em paz, né? Porque o goleiro Barbosa do Brasil de 50, ele carregava a culpa pela derrota contra o Uruguai, né? E a Gazeta do Povo, a derrota das derrotas, a Copa das Copas, se tornou a maior humilhação da seleção brasileira. Olhada por 7-1. Não foi pesadelo, foi real. Salsichaço, né? Fazendo uma referência aí ao prato típico dos alemães, né? Que é a salsicha, salsichão. Aí o jornal A Gazeta mostrando massacre. 7-1, humilhação. Lembrando que o Neymar não jogou esse jogo, né? Porque tinha levado uma paulistinha lá do jogador da Colômbia. Brasil de Felipão leva inacreditáveis 7-1. Fiasco. Bom, deixa eu chegar em um que tem editorial. Aqui, ó. Bom, então esse jornal, o Correio Brasiliense, apresenta um editorial na capa. Ó, há quem diga que o futebol explica a vida. Eu sou um deles. E se você concorda comigo, terá que admitir que ontem morremos. E não foi morte morrida, foi morte matada mesmo. Meu caro João Cabral de Melo Neto. De tão dolorida que não se entende. Não morremos para sempre, é verdade, mas morremos. Aquela morte que ataca até a gente não nascida, até o poeta. Quem nascer hoje, amanhã, depois e por muito tempo no Brasil, vai carregar nas costas o cadáver do mineirão. Não há como fugir. O país, que sempre respirou futebol, encontrou
encontrou ar por apenas 10 minutos. Perdemos até aquele oxigênio da indignação. Roubaram-nos até a força para cobrar alguma coisa. Não é fácil atropelar um país do tamanho do Brasil no futebol, mas ontem morremos 7 vezes. Nem um desfibrilador gigante do tamanho da nossa vergonha traria o país de volta ao jogo. Mesmo nós, todos que acreditávamos, também não voltamos. Ficamos por ali sem entender que aquilo era uma espécie de esporte chamado futebol. O que vimos foi outra coisa. Coloquem nos livros sobre futebol mundial que em 8 de julho de 2014 o Brasil assistiu à maior aula de bola do planeta. Foi 8 de julho, viu, ô João? Olha lá. O que se viu ou ouviu após o primeiro gol alemão é para silêncio ensurdecedor de 1950 virar barulho bom. O Maracanaço agora é derrota menor. Barbosa, goleiro que carregou o peso de uma cruz de sofrimento até a morte, se estivesse vivo, poderia sentir que a cruz que Júlio César vai carregar até o fim da vida é muito mais pesada. Quem diria Nelson Rodrigues? Você tem razão. Em futebol, o pior cego é o que só vê a bola. Mas nem isso conseguimos enxergar. Quando abrimos os olhos, estava escrito 7-1. É conta de mentiroso, sim. O que ocorreu ontem não pode ser verdade, mas é um país inteiro tonto, zonzo, numa roda de bobos que nos leva sempre ao inferno. E o inferno não eram os outros, o inferno somos nós. Só ontem visitamos 7 vezes. E por lá vamos permanecer por muito tempo. Nunca vimos uma Copa a bola ultrapassar tantas vezes aquela linha branca que separa da maneira mais simples do mundo a alegria e a tristeza. Meu caro amigo Afonsinho, a perfeição é uma meta defendida pelo goleiro que joga na seleção. E eu não sou Pelé nem nada. Se for muito, eu sou Tostão. Você precisava estar vivo, grande Armando Nogueira, para saber que ontem aprendemos o que é uma derrota de verdade. Se é verdade que Deus só frequenta as igrejas vazias, Nelson Rodrigues, podemos dizer que ele também não gosta do estádio cheio. Não foi a maior derrota do futebol brasileiro. Assistimos incrédulos a maior derrota do esporte brasileiro. Apenas porque ontem o futebol do Brasil foi reescrito. E não adianta, foi reescrito por uma caneta com uma tinta alemã. Peço desculpas a Goethe, o maior símbolo da literatura alemã, mas todo brasileiro aprendeu o que é poesia e prosa pelo país, nos pés de Müller, Close, Cross, Kedira e Shirley. Ontem ouvi um porteiro do prédio da Asa Norte dizer: esta é a pior seleção de todos os tempos. O menino que passava de mãos dadas com o pai ocultou e respondeu: eu só vi essa seleção jogar, mas concordo. São mais de 100 anos de história, nunca caímos assim. Vamos ler uma centena de motivos para explicar o que ocorreu. Todo mundo terá razão, mas um profeta que se preza não enxergaria uma tragédia desse tamanho para quem veste as cores verde e amarelo. Bom, aí é um exemplo de editorial, né? Um editorial que a pessoa está bem doída aí, porque ela viu a seleção, né, perder, e a opinião do jornal é que foi realmente um vexame. Eu vou tentar reproduzir para vocês agora um vídeo sobre a diferença entre editorial e artigo de opinião, tá? Os dois textos são de opinião, só que o editorial ele tem que ser algo mais sério. Por quê? Porque o editorial ele sai em jornal, em revista, né? O artigo de opinião, às vezes pode ter uma ou outra crítica mais irônica, enfim. Eu vou tentar reproduzir esse vídeo. Se ficar travando muito, aí a gente volta e eu explico, tá bom? Mas vamos lá.
entrar nessa videoaula, eu queria só dar uma dica para você. Você está precisando dar uma reforçada na sua preparação em redação, está querendo uma revisão específica para uma prova, acesse o nosso site www.notk.com.br, entra lá, tem vários planos específicos para preparação e aulas particulares de redação, tem aulas específicas, às vezes, para um determinado vestibular. Se você quiser fazer uma preparação um pouco mais intensa, também tem como você contratar 4 aulas. Acessa lá, com certeza vai ter um plano que vai poder te ajudar aí nessa reta final para a segunda fase de vestibular aí das estaduais de São Paulo ou de outros lugares do Brasil. Ou então, se você quer fazer uma preparação específica para algum concurso, dá uma olhada lá, com certeza um dos planos vai conseguir te atender, beleza? Para a gente falar um pouquinho desses dois gêneros, eu preparei algumas informações específicas. Vamos lá para o nosso quadro para a gente dar uma olhada. Eu preparei um quadrinho aqui para a gente entender a diferença entre artigo de opinião, editorial e suas características, né? Vamos lá. Primeiro, vamos falar do tipo textual. Vocês vão perceber aqui que tanto o artigo de opinião como o editorial, eles têm o mesmo tipo textual, ou seja, eles têm o mesmo objetivo. Tanto o artigo de opinião como o editorial são textos dissertativos e argumentativos. O que é isso? São textos que eles vão explicar um determinado assunto e argumentar sobre ele. Eles vão apresentar uma ideia e vão tentar defender essa ideia, tentando convencer o leitor sobre alguma opinião. Até aí, tudo tranquilo, nada de diferente. Que tudo que vocês estão acostumados a produzir de texto, e a gigantesca maioria dos textos que eu acredito que vocês produzem aí no ensino médio e também, principalmente, para concursos, sempre são textos dissertativos e argumentativos, né? A gente muda um pouquinho quando a gente passa no enunciador, ou seja, quem é que escreve esses textos? Quem que escreve o artigo de opinião e quem que escreve também o editorial? Nessa etapa do enunciador, a gente tem uma diferença, mas que não é tão notada assim ao longo do texto, né? Quem escreve um artigo de opinião, normalmente, é uma pessoa só. É o que nós chamamos de articulista. E o editorial, ele tem uma característica que ele representa uma ideia, uma opinião, não só de uma pessoa, mas de um grupo de pessoas, uma empresa, uma organização. Ou seja, o editorial, ele tem essa característica de representar uma ideia coletiva. Já o artigo de opinião, não. Ela é uma ideia individual apenas do cara que escreve, do articulista. Imagine vocês uma empresa de comunicação como a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo ela publica normalmente 3 editoriais por edição. Então, para você reunir todo o corpo editorial, para escrever junto, em volta do computador, fica muito difícil, praticamente impossível. Aí eles reúnem a opinião, né? Ó, você vai vamos escrever um editorial sobre dengue, aborto e problema da Previdência. Aí você vai tomar tal opinião sobre a dengue, tal sobre aborto e tal sobre a Previdência. E aí um só jornalista, um só editor, vai escrever o texto, mas que vai representar a ideia de todo o grupo. Beleza? Mas a ideia do editorial é coletiva, isso é muito importante. No outro quadro, a gente vai falar de características específicas. E aí vocês vão ver o quanto que esses dois textos ainda são parecidos. Olha lá. Tanto o artigo de opinião como o editorial, eles defendem uma posição clara sobre o assunto. O objetivo deles é, como eu falei lá no início, dissertar e argumentar. Eles vão apresentar um tema e vão defender uma ideia. Vão falar sobre o aborto, por exemplo, e vão falar se eles são a favor ou contra. A diferença entra aqui nessas últimas 2 características que eu coloquei. Só que reparem muito bem nessa palavra possibilidade. O artigo de opinião ele tem a possibilidade de uma adjetivação sarcástica. O que significa? O artigo de opinião ele pode ser mais livre. Você pega um artigo de opinião, às vezes, num blog da Veja ou da Folha de São Paulo, do UOL, vários articulistas eles são muito sarcásticos, eles podem trabalhar com ironia, só que nem todos. Então, existe uma possibilidade de
você ter um pouco mais de liberdade no artigo de opinião. Né? Do mesmo modo que existe a possibilidade da marca do enunciador aparecer. Várias vezes o artigo de opinião ele pode aparecer, por exemplo, o cara falar em primeira pessoa. Então, eu li um livro na última semana que falava sobre determinado assunto, e aí ele dá isso como abertura e depois ele joga os seus argumentos. É uma possibilidade que a gente vê no dia a dia, mas eu não recomendo vocês utilizarem em primeira pessoa os textos de concurso e de vestibular. Já vou falar sobre isso aí. Vamos falar sobre o editorial. Já falei que ele tem uma posição clara sobre o tema, só que a adjetivação, ao contrário do artigo de opinião, que é uma adjetivação mais sarcástica, que pode ser, não é que sempre seja, uma adjetivação mais sarcástica, mais irônica, o editorial é mais quadradão. Ele vai apresentar o tema, vai dar a sua opinião, vai fazer uma adjetivação, vai qualificar uma situação, por exemplo, um editorial sobre a situação política do Brasil. Normalmente, o editorial ele é mais seco. Ele dá, sim, os seus adjetivos, é uma situação trágica e precisa ser melhorada. Agora, o artigo de opinião, não. O artigo de opinião, ele já vai pegar e vai falar, e vai fazer ironias, vai fazer comparações. O editorial, ele não tem muito esse perfil. Né? Por último, a gente tem a possibilidade da marca do enunciador. Ou seja, vários editoriais, eles utilizam a marca do enunciador para deixar claro que aquela é uma opinião sobre a empresa, não uma opinião de quem está lendo a notícia. Por exemplo, a Globo fez recentemente um editorial sobre um escândalo de propina na compra de direitos de transmissão de jogos. E aí a Rede Globo fez em todos os seus veículos durante um dia, ela fez um editorial e falou: nós do Grupo Globo somos contra a propina e por aí vai. Ou seja, existe essa possibilidade, essa marca do enunciador. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa situação, porque muitas pessoas ficam com dúvida se pode ou não colocar o eu ou essa marca do enunciador. O tal de utilizar o eu em artigo de opinião, pessoal, é algo que a gente vê muito mesmo no dia a dia, em jornais, blogs e por aí vai. Só que em provas, em exames, eu costumo comparar, é como se você fosse fazer uma cavadinha na cobrança de pênalti. Por exemplo, o Louco Abreu, pelo Uruguai, fez uma cavadinha nas quartas de final da Copa da África. Foi lindo, maravilhoso, fez o gol, ficou um negócio sensacional. Só que aí o Alexandre Pato foi fazer uma cavadinha acho que quartas de final do jogo do Corinthians e perdeu o pênalti, e até hoje ele é rechaçado pela torcida. Então, assim, é uma estratégia que é bom evitar. Né? Por mais que no dia a dia a gente veja o eu muito presente em artigos de opinião, se for muito bem construído, não tem problema nenhum. É bom evitar. Simplesmente porque, vamos pensar num conceito de verdade. Imagina você a seguinte frase: eu vi um extraterrestre. Beleza, é uma construção que tem o eu. Agora imagina uma outra construção. Um extraterrestre foi visto. Ou seja, quando eu suprimo o eu tiro aquela parte de sujeito, subjetiva, a palavra viu-se um extraterrestre, ela tem muito mais tom de verdade para você ler. Então é bom você evitar essa construção utilizando o eu, por mais que no dia a dia seja possível, e no artigo de opinião também seja até aceitável em meios de comunicação a presença do eu, beleza? Para fechar, pessoal, então, se pedirem para vocês escreverem um editorial ou um artigo de opinião, o que você vai ter que fazer? Um texto dissertativo e argumentativo, que vai ter uma opinião clara sobre o tema, e para não ter erro, não coloque a marca do enunciador. Por quê? Existem vários editoriais que não colocam nós do grupo tal de comunicação. Então, você pega o editorial da Folha de São Paulo, não tem isso. E é um editorial. Se você não colocar a marca do enunciador, não tem problema. Se a gente viu que também não precisa colocar o eu no artigo de opinião, é bom até evitar, eu vou ter que fazer um texto dissertativo, argumentativo, defendendo uma opinião sobre determinado tema, sem a marca do enunciador. Ou seja, é algo que eu estou cansado de fazer e você pede no Enem, se você recortar um texto do Enem e entrega para um professor
fala, você fala, ó, isso é um artigo de opinião. Não vai ter muita diferença, é um artigo de opinião talvez com proposta de intervenção. Então, não fiquem preocupados, artigo de opinião e editorial, se você escrever desse jeito que eu falei, não vai ter erro nenhum, ele vai ser corrigido da mesma maneira, porque as diferenças lá Bom, pessoal, vocês viram aí um pouquinho sobre as características do editorial e do artigo de opinião. Primeiro, anotem aí que o editorial ele é um texto de âmbito jornalístico. Isso aí vai ser importante para vocês para a prova dessa semana. Então, ele é jornalístico, certo? Ponto. Ele não... ele apresenta a opinião de um grupo, ou seja, de algum jornal, de alguma revista. Então, ele é escrito pelo editor-chefe, muitas vezes, só que ele representa a opinião de um grupo, né? De um grupo de edição, enfim. Já o artigo de opinião, ele é mais individual, certo? Ele representa a opinião de uma pessoa só. Então, assim, o que o professor estava falando aí é que é melhor você não usar a primeira pessoa do singular. É melhor você evitar o eu, né? Por quê? Pode ser que seu texto fique muito bom, mas pode ser também que o seu eu quebre todo o seu texto, certo? Então é melhor você não usar o eu. Perguntas assim sobre o editorial, sobre o artigo de opinião, vão cair na prova dessa semana, ok? Eu vou reproduzir mais um slide para vocês. Essa aula eu vou parar no editorial, e aí a próxima aula eu explico sobre artigo de opinião, e aí a gente vai para a apostila. Aquelas partes da apostila que não estão sendo preenchidas por conta de trabalho em grupo, veja como vocês podem adaptar para fazer individual, tá ok? Se for uma pesquisa, algo assim, façam uma pesquisa aí no computador e aí joguem essa pesquisa para as folhas que estão em branco. Você vai lá, você vê. A próxima aula eu vou dar um help maior aí, tá? Vou dar uma ajuda maior sobre essas páginas que não estão sendo preenchidas. É óbvio que se os pais de vocês cobrarem aí de vocês, falarem, mas não está sendo preenchida, vocês vão explicando, falando assim, olha, aqui era trabalho em grupo, né? O professor vai ver se adapta, mas também não é tão simples assim, porque eu tô com a apostila de vocês agora, né? Eu não estava com a apostila de vocês do nono ano, não é que eu não estava, eu até tenho a apostila, mas como eu trabalho redação com vocês, a gente quase não usa a apostila do objetivo, que não tem muita coisa de redação na apostila. O que tem são textos prescritivos, né? Se vocês, agora do segundo bimestre mesmo, a maioria dos textos são prescritivos. Então, receita, não tem como eu ficar passando uma redação para você, faça uma receita, né? Seria aí até meio infantil fazer um texto assim, né? Então, eu já estou preparando vocês para o ensino médio, para fazer outras provas, enfim, que é a questão do editorial, artigo de opinião, textos do Enem, texto com base em Enem, vocês vão perceber que vai aparecer aí ao longo das aulas esse tipo de texto. Deem um joinha se vocês estão entendendo. Estou falando demais hoje, né? Então tá bom. Beleza, beleza, beleza. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Não, senhor, tranquilo. Tranquilo? Então tá bom. Vocês estão cansados também, né? Acabaram de acordar. Não, senhor. Imagina. Faz parte. Faz parte, né? Tá certo. Vamos lá. Alguém tá gostando em ficar em casa? Sim. Mais ou menos, senhor. Mais ou menos. Tá gostando, Arthur, de ficar em casa? Não. O bom é que eu posso ficar tranquila, mas de resto... né? Ó o Carlos. Tá gostando de ficar em casa, Kira? Mais ou menos. Algumas horas
é legal, né? Outras são bem Eu chatas, te né? falo que os jogos que eu tenho tá ficando chato. Não entendi. Os jogos que eu tenho Jogos. estão ficando chatos, então. Nossa, vocês só estudam e jogam? Essa é a vida de vocês nessa quarentena? Por que os jogos estão ficando chatos? Por quê? Porque você já tá dando fim em todos? Exato. Ah, então para de ser bom nos jogos, né? Como assim? Fica preso 1000 anos numa fase aí, então. Bom, então eu vou só postar mais um compartilhamento e depois eu já volto para encerrar com vocês, tá? Vocês têm mais aulas hoje? Sim, sir. Do que hoje? Depois da sua tem história e depois você termina duas aulas seguidas de física. Nossa, física, matemática? Sei lá, acho que eu já vi fórmula agora. De física. Ah, não, eu sei, mas não é educação física, né? É física, matemática. Ah, não, educação física não. Que bom que não tem. Entendi. O Miguelão? O Miguel, vocês têm aula agora, né? De física? Sim. Ah, então tá bom. Opa, não é esse aqui. Vamos lá. Apareceu aí para vocês, editorial? Ó, lembrando que esse trabalho que está aqui, ele é um trabalho do SlideShare e não não é meu, né? Eu peguei lá da internet, mas eu achei bem interessante para poder trabalhar com vocês. E depois eu dou o devido crédito a quem fez, tá ok? Então, bom de papo não é o que falar muito, mas é o que tenho que falar. Professora Silvia Cláudia Marques Lima. Como escrever um editorial? Os bons jornais e revistas do país em geral buscam imparcialidade. O que é imparcialidade, gente? O que é ser imparcial? É você não ter uma opinião. Tipo, você não expressar sua opinião. Muito. Na verdade, Isabela, é você expressar opinião, mas você não pender nem para um lado nem para o outro, certo? Tipo assim, vamos falar de um assunto que é bem polêmico e que tem agitado aí as redes sociais aí durante esse ano passado, que é Lula versus Bolsonaro. Você ser imparcial é você colocar os fatos, certo? E não pender para um lado ou pender para o outro lado. É você ficar em cima do muro, como diz o outro, certo? Só que aí você dá a sua opinião em cima de fatos. Não é necessariamente o ficar em cima do muro, mas você não inventar nada, né? Você procurar olhar com um olhar de fora, mesmo que você tenha alguma preferência, certo? Porque todos nós temos alguma preferência em determinados assuntos, certo? Então é imparcialidade. O editorial pertence ao grupo de textos argumentativos, ou seja, aqueles que têm finalidade de persuadir o leitor a partir de argumentos consistentes. Qual é a diferença, pessoal, entre convencer e persuadir? Vocês sabem? Eu acho que convencer é quando você, tipo. Por exemplo, eu quero sair, aí eu convenço minha mãe que vai ficar tudo bem, ela me deixa sair. Eu acho que persuadir seria você mexer um pouco com a cabeça da pessoa, né? Tipo, fazer alguma lábia, assim, ou algo assim. É quase, é bem por aí, Catarina. É assim, ó. O convencer, eu posso te convencer, por exemplo, sei lá, que o Palmeiras é melhor que o Corinthians, vamos supor. Eu posso te convencer que isso é verdade. Eu te convencer, beleza. Agora, o persuadir é mais forte.
O persuadir é eu fazer você trocar de time ainda. Eu te convenço e vou persuadir. Ou seja, você está convencida e você tomou uma atitude. Ou seja, você deixou de torcer para o Corinthians para torcer para o Palmeiras. Entenderam a diferença entre convencimento e persuasão? Sim, senhor. Entendi. Então, você pode até convencer a sua mãe de que vai ficar tudo bem e mesmo assim ela não deixar você ir à festa. Agora, a partir do momento que você convence e ela deixa você ir à festa, porque num primeiro momento ela estava querendo barrar a sua ida à festa, não é isso? Então, aí a partir do momento que você convence ela de que vai ficar tudo bem e que ela libera você para ir à festa, aí você persuadiu sua mãe. Entendeu? Então tá bom. Beleza, vamos lá. Então, finalidade de persuadir o leitor a partir de argumentos consistentes, comparações, depoimentos de autoridades, dados estatísticos, de pesquisa, etc. Opa, voltando um. No editorial, é um texto por excelência opinativo, veementemente opinativo, é o posicionamento de uma empresa. Portanto, é importante valorizar as estratégias de convencimento. Características, eu vou parar aqui nas características, tá? Com vocês, expressa a opinião de um jornal ou revista a respeito de um assunto da atualidade. Possui a intenção de esclarecer ou alertar os leitores e persuadi-los, modificando seu ponto de vista. Olha lá, ó. Ó aquilo que eu tinha falado, ó. Persuadir é muito mais forte que só convencer. Por quê? Quando eu vou persuadir alguém, eu faço ele mudar o ponto de vista. Nossa, vocês pagam um pau, né? Quando eu desenho aqui. Olha, fala a verdade. Fica muito legal, né? Olha, parece um bigode. Tá vendo? Eu vou persuadir, ele vai mudar o ponto de vista. Certo? Beleza, Creuza. Vamos lá. A estrutura organizada é em 3 partes, né? Como todo texto de opinião, introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Pessoal, vocês entenderam até aqui? Sim? Beleza. Esperem para fazer a prova depois de sexta-feira, tá bom? Porque ainda tem mais coisas para falar, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Um beijo, um queijo. E se espirrar, Saúde. tchau, I love you, vocês. Então, lembrando que hoje Tchau, nós falamos senhor. de editorial e um pouquinho de artigo de opinião. Aí na sexta-feira a gente vai falar de artigo de opinião e vai ver a apostila, tá? Tchau. Tchau, senhor. Tchau. Boas aulas para vocês. Tchau, 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 tchau. Falou, Akira. Pessoal esperando os pós-créditos da aula. Tchau. Fui.